Pare de chorar. Pare de chorar. E reconstrua os muros, né? Tem um tempo que você... Porque o rei Salomão, ele nos diz que há tempo para tudo. E também há tempo de chorar. O tempo de chorar, ele vai existir na nossa vida sempre. O tempo de chorar, o tempo de prantear, o tempo de lamentar, o tempo de sofrer, sabe? Ele vai vir. O tempo de odiar, ele vai vir. Mas esse tempo também tem fim. Esse tempo também, ele tem dia e hora para acabar. A nossa vida ela é formada de ciclos. A nossa vida ela é formada de estações, né? Estações boas, estações ruins. Estações de calmaria, estações de tempestade. Estações que você está assim, que nem a missionária hoje, zen. Estações que você vai estar eufórico, né? Nervoso, ansioso, com pressa, né? Tem um tempo na nossa vida que a gente tem uma pressa terrível. Depois que a gente começa a entender que não adianta nada correr tanto, a gente começa a disciplinar, né, a nossa ansiedade, começa a disciplinar o nosso coração, né? É assim que acontece, viu? Então ontem Deus falou muito aqui sobre o tal do domínio próprio, né? Como é importante você ter controle sobre as suas emoções para que você não perca a segurança, para que você não perca a proteção do teu coração. Quando uma cidade ela está sem proteção, ela está aberta aos invasores, né? Deus ontem trouxe Provérbios de Salomão, que fala que, lá no Provérbios 25, ele diz que o homem que é irado, o homem que não tem domínio sobre si mesmo, ele é como uma cidade sem muros, uma cidade sem muralhas, uma cidade que está aberta a todo tipo de ataque. Então nós temos que ter o domínio próprio, ele é essencial para a nossa caminhada. E hoje Deus continua falando, né? Continua falando que quando a gente perde esse domínio, quando nós permitimos que as muralhas sejam derrubadas, quando as muralhas são destruídas, a gente pode chorar, a gente pode se lamentar, vai ter o tempo que a gente vai, né, ficar ali sem entender o que está acontecendo, porque as muralhas caíram, as muralhas foram derrubadas e nós estamos sujeitos aos ataques, né? Nós estamos sendo afrontados, nós estamos passando por momentos terríveis que parece que nunca vão acabar, momentos de ataques contínuos e frequentes, né? Mas tem uma hora que a gente vai ter que se levantar e reconstruir o que foi derrubado. Tem hora que a gente vai ter que se levantar e colocar a mão na massa e colocar os muros de pé novamente. Colocar os muros novamente na posição correta, sabe? Fechar todas as fendas do muro, se forem fendas. Fechar todas as brechas desse muro, se forem brechas. Mas se o muro estiver destruído, se o muro estiver totalmente... Se você chegar nesse estágio em que você já perdeu toda a proteção emocional, em que seu coração está totalmente vulnerável ao inimigo, então aí, meu filho, eu quero dizer para você, se prepara para reconstruir, viu? Porque não é um trabalho difícil. Reconstruir, às vezes, é muito mais difícil do que construir. Reconstruir, às vezes, é muito mais cansativo do que construir, né? E é muito mais, como é que eu vou dizer, meu Deus, nostálgico, sabe? Você começa a relembrar do que você tinha, de como eram os muros antigamente. E você, às vezes, quer fazer igual, né? Você quer refazer os muros da mesma maneira e às vezes isso não é possível. Às vezes os muros eles terão que ser refeitos de uma outra forma. Eles terão que ser refeitos de uma maneira diferente, com matéria-prima diferente e com um posicionamento totalmente diferente, né? Então vamos lá, livro de Neemias. Se tiver alguém no Facebook aí, pelo amor de Deus, fala comigo aí. Faz alguma coisa, me diz oi pra eu saber se tem alguém aí. Paula, se tiver, quem tiver aí. Livro de Neemias. Primeiro livro de Neemias. Primeiro capítulo de Neemias. A palavra de Deus diz assim. As palavras, estou vendo você, Cristiane, Célia, Deus abençoe, caminhando sabedoria. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado
e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. Só isso. Até aí. Livro de Neemias, primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 4. Para quem está ligando o rádio agora, para quem está ouvindo agora, para quem começou a assistir agora, é isso aí que a gente vai pregar, viu? Vamos falar sobre esse cara aí, sobre esse profeta Neemias, né? Profeta Neemias, o livro de Neemias, ele começa com um drama, né? Narrando um drama pessoal do profeta, né? Um drama que estava acontecendo sobre a vida do profeta naquele momento, né? O profeta no momento em que isso aconteceu, ele estava servindo a Deus como copeiro do rei, né, Artaxerxes. Ele estava servindo como copeiro do rei Artaxerxes, né? Só que isso aconteceu bem depois, viu, gente, dos persas terem vencido a Babilônia e libertarem os judeus, né? Eu quero que você fique ligado nisso aí. Isso aconteceu bem depois. E aí você pode até me perguntar assim, missionária, como é que um profeta de Deus, né, estava servindo a Deus e sendo copeiro do inimigo, né? Como é que pode isso? Como é que uma pessoa pode estar servindo a Deus sendo copeiro do inimigo? Eu quero dizer para você que mesmo, já quero abrir isso aqui para você entender. Mesmo quando nós estamos numa situação de aparente humilhação, mesmo quando aos nossos olhos, né, o inimigo ele tá numa posição privilegiada, tô vendo você, Deli, privilegiada nossa, nós estamos servindo ao Senhor, viu? Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente fica meio questionando a Deus por que a gente está naquela posição de humilhação diante do nosso inimigo. E Deus está dizendo hoje aqui que mesmo quando você está fazendo algo que aos teus olhos é humilhante, mesmo quando você está servindo a alguém que te feriu, mesmo quando você está servindo, né, ou sendo útil a alguém que te maltratou, que foi ingrato com você, alguém que tem perseguido você, você está fazendo, né, a obra de Deus, você está servindo ao Senhor, viu? Você está servindo ao Senhor. A vontade de Deus, ela se manifesta sobre qualquer condição, ela pode se manifestar em qualquer situação da nossa vida, né? A vontade de Deus, mesmo diante dessa situação de aparente humilhação que a gente viu aqui, que aos nossos olhos, né, ser copeiro do rei era humilhação. Aos olhos carnais, aos nossos olhos, né? Neemias está ali servindo ao rei, que o rei inimigo da nação inimiga, era uma situação humilhante, né? Era uma situação humilhante aos nossos olhos. Aos nossos olhos, Neemias estava ali, mas ele estava servindo ao rei Artaxerxes, mas ele não estava servindo ao Senhor. Eu quero dizer que ele estava servindo ao Senhor, viu? Ele estava servindo ao Senhor. Por que Deus permite? Porque dentro da humilhação, gente, nós já sabemos, eu vou repetir o que você já sabe. Dentro das situações de humilhação que Deus joga você, que Deus me joga, existem propósitos de Deus embutidos, né? Deus não te coloca em nada que vem sobre a nossa vida é fora de propósito. Tudo Deus tem propósito, e quando não tem, ele cria um propósito, né? Quando a coisa acontece pela nossa desobediência, quando a coisa acontece não pela vontade soberana dele, mas pela vontade permissiva, por conta das nossas escolhas e dos nossos posicionamentos errados, ele faz com que aquilo que nós fizemos de errado, né, tenha propósito também. Ele cria o propósito, né? Ele adequa a situação que a gente tá ao propósito. Então, essa situação humilhante aí, que você pode estar hoje, que você se encontra hoje, e que você não está entendendo, né? Que aos teus olhos Deus está sendo injusto com você, que aos teus olhos Deus está favorecendo mais fulano do que você, que aos teus olhos Deus não ama você, mas ama o inimigo. Então eu quero dizer para você, que essa situação de humilhação aí, ela tem propósito, viu? Ela tem propósito. Havia um propósito muito grande embutido. E às vezes o propósito, gente, é maior do que você imagina. Às vezes o propósito que Deus tem com essa situação de humilhação aí que você está vivendo é muito maior do que você imagina.
Foi o que aconteceu com Neemias. O propósito de Neemias estar ali servindo ao rei, servindo como copeiro, né, do rei Artaxerxes, era um propósito, era uma estratégia de Deus, sabe? Estratégia de Deus. Por quê? Porque aquele serviço de copeiro colocava o profeta numa posição privilegiada dentro do reino. Colocava o profeta numa posição estratégica, né, dentro do reino. Por quê? Porque ele ficava muito próximo do rei. Ele ficava próximo demais do rei. Então ele tinha livre acesso ao rei. Ele tinha liberdade de ir e vir. Ele tinha liberdade de se aproximar do rei, sabe? Então tinha propósito. Tinha propósito. E foi esse cargo de copeiro, essa função, né, que aos nossos olhos é humilhante, de Neemias, que permitiu que Deus usasse Neemias, né? Que permitiu que Deus usasse Neemias como instrumento para a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Para a reconstrução. Por quê? Porque o relacionamento do profeta com o rei, aparentemente, se nós lermos o capítulo 1 todo, a gente vai ver que existia um relacionamento bom, né? O rei, ele confiava, porque ele também tinha que confiar no copeiro, né? Por quê? Porque o copeiro era uma pessoa que estava ali na retaguarda do rei. Era uma pessoa que experimentava o vinho antes do rei tomar o vinho. Era uma pessoa que tinha que ser de extrema confiança, né? Então, essa função de copeiro não era uma função qualquer, como a gente pode imaginar, né? Os nossos olhos e os nossos entendimentos humanos, eles traem, né, o nosso entendimento, né? Trai aquilo que Deus quer nos mostrar. Eu fiz um podcast esses dias, a bispa ouviu, e algumas pessoas ouviram, olhos traiçoeiros. Os nossos olhos, eles nos traem. Eles não vão mostrar pra gente aquilo que Deus quer nos mostrar, viu? Os olhos carnais não, a não ser os teus olhos espirituais, né? Então, o relacionamento de Neemias com o rei foi essencial para levar Neemias de volta para Jerusalém, né? Se Neemias não fosse o copeiro, tivesse talvez qualquer outro cargo, qualquer outra função dentro do palácio, talvez ele não tivesse, né, sido levado, ele não tivesse sido usado por Deus como instrumento naquele propósito ali de reconstrução dos muros, né? E eu quero observar algo aqui. Neemias, ele voltou para Jerusalém, mas ele não só reconstruiu os muros, viu, gente? Neemias, ele reconstruiu os muros, mas ele também, ele foi usado para reconstruir, para fazer uma reforma civil e religiosa no meio de Jerusalém, sabe? Então, se você for estudar o livro de Neemias, você vai ver que Neemias, a gente sempre olha para Neemias como o reconstrutor dos muros, né? A gente sempre olha para Neemias como o cara que foi lá e reconstruiu as muralhas derrubadas, restaurou os portões que foram queimados, só que não foi só isso. Neemias, ele foi usado por Deus também para fazer uma reforma civil e religiosa no meio do povo, né? No meio do povo. Então, o lugar da humilhação, ele tem propósito. O lugar da humilhação, ele tem propósito. A gente só tem que aprender a obedecer a Deus, né? A gente só tem que aprender a obedecer e a aguardar a Deus, né? Aguardar o que é que Deus vai fazer. Aguardar o que Deus vai fazer, né? E aí, nós vimos que Neemias era copeiro, e aí ele procura saber notícias de Jerusalém, né? Notícias de Jerusalém. E ele recebe as notícias que nós lemos aqui, né? Neemias, apesar de ser copeiro do rei, apesar de estar servindo ao inimigo, vou colocar entre aspas aqui o inimigo, apesar de estar servindo o inimigo, o coração do profeta, o coração de Neemias, ele nunca se apartou da terra dele, né? Nunca. E quando ele recebeu esse relatório, quando ele viu a situação, quando ele soube da situação de Israel, quando ele soube da situação que o povo estava passando, o coração do profeta, ele ficou aflito, né? O profeta, ele se entristeceu. A Bíblia diz que o semblante do profeta Neemias caiu, ficou decaído, ficou triste, né? O profeta, ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa. Ele sabia, não sabia o quê, mas ele sabia que a situação não podia continuar daquele jeito. Ele sabia que do jeito que estava a terra natal dele, a nação, né, de Deus, não poderia ficar daquela forma, né? Desprezada, amarga, né? Em uma situação de extrema pobreza, de extrema miséria. Era assim que Jerusalém estava, gente. Era assim que Jerusalém estava, né? Era assim.
O templo, inclusive, já havia sido erguido. O templo já havia sido erguido, mas a nova Israel, né? O povo voltou para Jerusalém depois do cativeiro e era uma nova Israel. Aquela nova Israel ali, ela estava numa situação totalmente degradante, de pobreza e totalmente vulnerável aos inimigos. Totalmente vulnerável aos inimigos, né? Por quê? Porque as muralhas, os muros, lembra? Que a gente falou aqui ontem sobre a cidade sem muros, que ela fica totalmente vulnerável. Uma cidade sem muros, ela fica totalmente aberta aos ataques. Pois é. A Nova Jerusalém, ela estava lá totalmente aberta. As muralhas tinham sido derrubadas e os portões haviam sido queimados, né? E aí, o que foi que Neemias fez, gente? Neemias... Eu só tô dando uma pincelada em tudo que você já sabe. Porque você é cristão, você lê Bíblia, você sabe do que eu tô falando aqui. Tô dando uma pincelada para chegar onde Deus quer. Foi que Neemias fez. Neemias chorou. Neemias se entristeceu. Neemias jejuou, né? Neemias jejuou e Neemias orou. Né? Foi lá e orou. Fez a oração a Deus, né? Essa oração de Neemias, ela não foi uma oração qualquer, viu, gente? Não foi. E também não foi somente uma oração de lamento, sabe? Uma oração de murmuração, como a gente costuma fazer, reclamando com Deus, né? Reclamando de tudo, reclama de tudo com Deus, né? Em vez da gente estar ali agradecendo, a gente está lá reclamando, ai Deus, porque é isso, ai Deus, que é aquilo, ai Deus, não é assim? Pois é, mas essa oração de Neemias, essa oração de Neemias não foi só um pedido de socorro. Essa oração de Neemias, ela foi uma oração com muita sinceridade, viu, gente? Tinha muita sinceridade naquela oração. Tinha muito... O profeta, ele se posicionou de uma maneira muito sincera. Ele se posicionou com arrependimento. Ele se posicionou com gratidão, sabe? Porque ele soube reconhecer o que Deus já havia feito. Ele trouxe à memória o que Deus já havia feito pelo povo. Então, não foi uma oração qualquer, né? Não foi uma oração qualquer. E quando o profeta acabou de orar, quando ele encerrou o seu ciclo de orações, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Quando Neemias acabou de orar, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, né? Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, né? A Bíblia, ela não diz, a Bíblia não fala quanto tempo de oração o profeta ficou em oração. Não diz quanto tempo durou essa oração. E também não diz quanto tempo levou para a resposta da oração chegar. Deixa eu abrir logo algo aqui. Cuidado, meu filho. Tenha paciência. Você começou a orar agora, né? Ai, miserável, tem um mês, tem um ano, tem dois. Calma. A Bíblia não relatou. A Bíblia não relatou. Sabe por que Deus não relatou? Porque Deus, ele não tem prazo para te abençoar. Deus pode te abençoar a qualquer hora. Deus pode responder a tua oração no de repente. Deus pode fazer a qualquer momento. Então a Bíblia, ela não faz nem questão, Deus não fez nem questão de especificar o tempo. Porque o tempo não é importante. O importante é a nossa perseverança na oração. O importante é o tempo que a gente vai investir na oração. O importante é a nossa confiança de que Deus está ouvindo a nossa oração. O importante é nós crermos que nós não estamos ali orando em vão. Sabe? Que nós temos um Deus que não rejeita a oração, sabe? Então, a Bíblia não diz o tempo que Neemias orou. Não diz o tempo que a resposta demorou para chegar. Não diz. Mas diz que a resposta chegou. A resposta chegou, meu filho. E quando a resposta chegou, Neemias, ele partiu de Suzã. Só que ele não partiu de Suzã de qualquer forma. Neemias não saiu daquele lugar de qualquer jeito. Ele já tinha a aprovação de Deus, ele já tinha uma estratégia de Deus, Deus já tinha dito tudo que ele tinha que fazer, Deus já tinha dado direção a ele. Então ele não saiu de qualquer forma daquele lugar. Neemias, ele saiu de Suzã escoltado, né? Escoltado com guardas do exército e munido de cartas que o rei, né, Atarxerxes, enviou para os governadores. Então, o Neemias, ele não fez nada de qualquer forma. O Neemias não saiu para cumprir uma missão que Deus determinou de qualquer jeito. O Neemias não saiu de Suzã simplesmente porque o coração dele estava triste, porque o coração dele estava aflito por algo que estava acontecendo lá fora. Não, né? A gente tem que aprender, viu, gente? A gente tem que aprender, mais uma vez, Deus está falando, a dominar as nossas
nossas emoções. Porque quando a gente não domina as nossas emoções, a gente faz de qualquer jeito. Quando a gente não tem domínio sobre as nossas emoções, quando nós somos guiados pelas emoções, pelo calor do momento, a gente faz de qualquer jeito. O Neemias, ele não era guiado pelas emoções, ele estava sofrendo, ele estava triste, ele estava aflito, mas ele não se apressou em sair da presença do Senhor e não se apressou em fazer algo sem direção. Então a gente tem que aprender isso aqui. A gente tem que aprender isso aqui, viu? Ele saiu de Suzã preparado para a missão. Ele saiu de Suzã com cartas, né, enviadas para os governadores para que eles liberassem a passagem de Neemias. Ele saiu de Suzã com uma carta para Asaf, que era o chefe da floresta. Para quê, missionário? Para fornecer matéria-prima, para fornecer madeira. Para quê, missionário? Para reconstruir. Reconstruir os portões, né? Porque os portões eles foram queimados, né? Então Neemias ele não tinha que chegar ali de qualquer jeito. Neemias, o que adianta, gente? Você chegar num lugar que Deus mandou você ir, não fazer algo que Deus mandou sem você estar com as armas certas, sem você estar equipado corretamente para isso. Não entre em guerra sem você estar pronto, viu? Não entre numa guerra sem estar pronto. Não entre, né? O Neemias, ele seguiu para o que Deus mandou, ele seguiu inspirado por Deus, né? Inspirado por Deus para dar continuidade, porque os muros, eu não sei se você sabe, mas os muros eles já haviam começado a ser reconstruídos, né? O Neemias ele só foi finalizar, ele foi dar continuidade, né, aquele projeto ali. Ele foi dar continuidade. Aí é aqui que Deus quer falar com a gente, né? É sobre isso aqui, sobre essa reconstrução dos muros que Deus quer falar com a gente, né? Ontem ele nos falou muito, quem ouviu o programa ontem sabe do que eu vou falar aqui. Você que não viu, eu lhe aconselho ao escutar, porque Deus ontem falou muito sobre nós mesmos, sobre o nosso domínio que nós temos que ter, né? Então Deus ontem falou muito sobre o desastre, né? O perigo que acontece, né? O perigo que é quando nós permitimos que os muros que cercam o nosso coração, que os muros que protegem as nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração, quando eles, o que é que acontece quando eles são derrubados, né? Como é perigoso a gente permitir que esses muros sejam danificados, sejam abalados, que se abram fendas, né? Abram brechas nesses muros aí. Deus falou sobre isso ontem, né? Por quê? Porque as emoções, elas são as causas, são causadores, são os principais causadores, né? Dessa destruição aí que acontece dentro da gente. Dessa destruição dos muros são as emoções, né? São as emoções que permitem que a gente dê legalidade para que o inimigo entre e faça festa, né? Entre e faça festa, né? Só que não é só isso. Não se trata somente de emoções. Escuta aqui o que Deus vai falar, viu, gente? Escuta aqui o que Deus vai falar. Tô vendo você, Sandrinha. Deus abençoe. Não se trata só de emoções. Se trata também de desobediência. Se trata de cansaço, se trata também de carência. Tudo isso contribui para que os muros sejam abalados e muitas vezes sejam destruídos. Se trata de necessidades que nós temos no decorrer da caminhada, necessidades físicas, necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades emocionais, né? Tudo isso. Se trata também da nossa falta de direção. Às vezes nós não temos ninguém para nos auxiliar, ninguém para nos ajudar. Né? Ah, missionária, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Não, meu querido, deixa eu dizer aqui. Escuta aqui. Você não é onipotente, viu, meu bem? Onipotente só tem um, que é Deus. Você é um cara que Deus disse, se fosse assim, os discípulos não andavam de 2 em 2. Escuta isso aqui. Por que Deus, quando Jesus mandou os discípulos ir em missão, sair pela seara, né? Fazendo o ID, levando a palavra, semeando o evangelho. Por que ele mandou de 2 em 2? Por que foi? É por quê? Porque são independentes, é porque um podia socorrer o outro. A palavra de Deus diz que é bom que um ande só. É bom que andem sempre 2, porque se um cair, o outro levanta. Então tudo isso influencia, tudo isso faz parte do processo que acaba derrubando os muros, sabe? Mexendo com as nossas emoções. Então não seja arrogante não em dizer que você não precisa de ninguém, viu, meu filho? Você não é onipotente não, viu? Onipotente você não é não, viu, querido? Deixa eu dizer aqui, eu sinto muito desfazer isso aí na sua mente.
Mas você não é onipotente, né? E o Neemias, ele sabia que o povo de Deus, o povo que estava ali, a nova Israel, né? A nova Jerusalém, a nação de Deus, a nação santa, a nação escolhida, a nação que voltou de um cativeiro de 70 anos. Aquele povo ali estava carente de liderança. Estava carente de alguém que mostrasse a eles o caminho. Sabe, pastor? Eles estavam carentes de alguém que mostrasse a eles como é que eles tinham que fazer. Os muros, eles precisavam ser reconstruídos. Os muros precisavam ser reerguidos, sabe? Os muros precisavam ser refeitos. Israel não poderia ficar à deriva. Israel não poderia ficar aberto aos ataques inimigos. Né? Israel não poderia ficar desprotegido de jeito nenhum. Só que o povo não sabia como fazer, não sabia como começar, sabe? Não sabia que caminho seguir. E aí o Neemias chega lá. Ele não chega somente para reconstruir os muros. Ele chega também para auxiliar aquele povo, pastor. Para auxiliar aquele povo nas necessidades físicas do povo, nas necessidades espirituais de Israel. Israel estava carente de tudo, gente. Israel estava carente não só da proteção física, mas também da proteção espiritual. Eles precisavam disso. Eles precisavam. O Neemias, ele não foi lá somente reconstruir muros. O Neemias foi lá dar um fôlego de esperança para uma nação que estava totalmente, sabe, fragilizada espiritualmente. Tinha acabado de sair de um cativeiro, sabe? Tinha saído de um cativeiro de 70 anos, tinha sido escravizado, humilhado numa terra estranha. E agora eles estavam ali de volta para casa. Mas eles precisavam de uma direção, precisavam de ajuda. O Neemias foi lá, Deus enviou aquele profeta lá para auxiliar o povo dele. Deus sabe de tudo, né? Deus sabe. Aí, estudando para pregar, isso aqui, eu tô aprendendo tanto com o Caminhando de Sabedoria, vocês nem sabem, viu, gente? Sobre isso aqui. Eu tô aprendendo tanto, que eu nunca estudei tanto na minha vida, como eu tenho estudado ultimamente para fazer isso aqui toda semana. Nunca estudei tanto, glória a Deus, né? Pra mim tá bom demais. Esse ano 2020, ninguém pode falar o que for, pra mim foi um dos melhores anos na minha caminhada com Deus, né? Porque antes de Deus não conta, viu? Deixa eu dizer aqui. Antes de Jesus não conta nada. Você nasce a partir do momento que você conhece ele, pronto. De antes não conta, né? Você vai ter lembranças boas, você vai ter momentos bons, você vai ter coisas que você aprendeu, experiências que lhe fizeram, né, crescer, abrir seus olhos, mas não conta. Então, desde que eu comecei a caminhar com Jesus, esse foi um dos melhores anos na minha caminhada com ele, viu? Eu aprendi muito, tenho aprendido muito. E aí eu descobri, estudando, que esse livro aqui de Neemias, apesar dele não fazer menção a Cristo, apesar do livro de Neemias não citar o Messias, Neemias, ele chega espiritualmente como representante de Jesus, né? Ele chega como representante de Jesus por tudo que Neemias foi, por toda a postura daquele homem, pastor, por todas as características daquele homem. Então, o livro de Neemias, ele não cita Jesus, mas ele nos arremete ao Messias. O Neemias, ele nos arremete ao Messias. O Neemias, ele era um líder corajoso. Ele era um cara que encorajava o povo, né? Ele incentivou o povo de Israel. Ele foi um cara que desconstruiu muita coisa na mente daquele povo, desconstruiu. Ele incentivou o povo a fazer a obra de Deus, o Neemias, viu? E Neemias era um homem que orava com muito fervor. A oração, eu já falei aqui mais cedo, no início da meditação, não era uma oração rasa, não era uma oração qualquer, era uma oração fervorosa, uma oração totalmente direcionada e dedicada, né? Era uma oração que visava o reino, não visava a si mesmo, né? Tem isso, né, gente? As nossas orações, na maioria das vezes, são orações egoístas, né? Orações do umbigo, né? Eu chamo de oração do umbigo, porque você só olha pra você, né? Você não olha pra mais nada, você não olha pro irmão, você não olha pra ninguém. Você só olha pro seu umbigo. Então é aquela oração de umbigo. Tá com o umbigo enterrado em você mesmo, né? Esquece que você tá aqui pra orar pelo coletivo, né? Que o seu papel no coletivo não é na unidade, né? Mas você só pensa em você, é complicado. O Neemias não. O Neemias, ele pensava no coletivo. Os olhos de Neemias estavam voltados para o reino de Deus. Estavam voltados para o reino de Deus. E nós temos um Neemias, que cuida da gente, pastor.
Um Neemias que não nos desampara, um Neemias que não nos solta, um Neemias que não nos perde de vista. Um Neemias que está sempre pronto a estender a mão. Um Neemias que está sempre pronto a derramar graça sobre a nossa vida. Um Neemias que está sempre pronto a derramar misericórdia. Um Neemias perdoador, pastor. Porque se não for a misericórdia desse Neemias, nós não estaríamos aqui, né? Nós temos, esse Neemias, ele está conosco a todo tempo. Pronto, disponível a nos auxiliar nessa reconstrução. A nos auxiliar quando nós estivermos com nossos muros caídos. Quando nós estivermos com nossos muros totalmente destruídos, derrubados. Quando a nossa autoestima estiver no chão. Quando o nosso emocional estiver totalmente abalado, em polvorosa. Lembra que eu falei ontem? Quando os conflitos, quando esse colapso interno que acontece na nossa alma, quando a gente está aflito, acontece, o Neemias, ele está ali. Pronto para quê? Para nos restaurar, para reconstruir os nossos muros, sabe? Para trazer a restauração que nós precisamos. Está ali. Pronto para isso, né? Só que esse trabalho não é um trabalho exclusivo de Deus. Nós temos que tomar posse da porção Neemias que há em nós. Deixa eu abrir aqui. Você tem que tomar posse da porção Neemias que há em você, sabe? Você tem que ter coragem, você tem que tomar posse, você tem que seguir princípios. Para você tomar posse dessa porção Neemias, né? Porque em todos nós tem que ter alguma coisa de Neemias. Em todos nós tem que ter alguma coisa desse profeta. Em todos nós tem que ter alguma coisa de Jesus. Tem que ter. Porque você é discípulo, você é imagem, você é semelhança. Só que para você, né, tomar posse dessa porção aí, você vai ter que seguir princípios, meu amor. O Neemias, ele seguiu 4 princípios básicos, pastor, entre outros, né? Entre outros. 4 princípios. Olha aqui, gente, presta atenção aqui. 4 princípios básicos o Neemias, ele seguiu. Primeiro, o Neemias teve compaixão. Primeira coisa que você tem que ter, viu, meu filho? Porque rei sem compaixão, ele não é rei, viu? Ele é um déspota, ele é um ditador, ele é um soberbo, ele é um autoritário, ele só não é rei. Então, o rei, ele tem que ter compaixão. Então, Neemias, ele teve compaixão, ele teve obediência, ele confiou, ele teve confiança e ele teve coragem. 4 princípios básicos que aquele homem teve que seguir. Que ele não virou as costas, que ele não fechou os olhos, que ele não se fez de doido. 4 princípios básicos, né? 4. Deus, ele tem restauração para nós, viu, gente? E tem restauração para minha vida, tem restauração para tua vida, tem restauração para nossa alma ferida, tem restauração para nossos problemas emocionais, tem restauração para minha casa, tem restauração para sua casa, tem restauração para sua vida financeira, tem restauração para sua vida espiritual, tem restauração para o teu ministério. Deus tem, ele tem tudo isso. Só que para que isso aconteça, a gente vai ter que se levantar, a gente vai ter que se posicionar, a gente vai ter que parar de chorar, né? A gente vai ter que parar de chorar, a gente vai ter que jejuar, a gente vai ter que chorar um pouquinho, porque é bom você se quebrantar na presença de Deus, mas você vai ter que orar e vai ter que esperar Deus lhe responder. Você vai ter que esperar Deus lhe dar uma direção para você entender como é que você vai fazer. Como é que você vai reconstruir? Qual vai ser o ponto de partida para você começar a se reerguer novamente? Sabe? O Neemias, ele fez isso. Ele não saiu de qualquer forma. Ele desceu em oração com arrependimento, com louvor de gratidão. Ele desceu com direção, ele desceu armado, né? Ele entrou naquele lugar calado. A Bíblia diz, pastor, que Neemias, ele passou 3 dias ali naquele lugar descansando. Primeiro ele descansou. Escuta isso aqui. Olha Deus, a revelação de Deus aqui. Primeiro Neemias, ele descansou 3 dias. Ele já estava lá na cidade. Já tinha seguido, já sabia o que tinha que fazer. O plano de Deus já estava no coração do profeta. Mas ele chegou lá e não foi afoito em fazer. Ele primeiro descansou. Antes de você fazer algo, antes de você tomar uma atitude, antes de você responder, antes de você fazer algo que até Deus já mandou você fazer, calma. Descanse. Deus está dizendo hoje, descanse. O Neemias, ele descansou por 3 dias. Ficou quieto, entrou em silêncio, né? O Neemias entrou na cidade destruída, naquela cidade totalmente destruída, e ficou observando.
Ele não disse nada. Ele só observou, ele olhou tudo, olhou a destruição dos portões, olhou a destruição dos muros, olhou a miséria. Eu acredito que devia ser um lugar horrível, cheio de fumaça, cheio de poeira, sabe? Um lugar cheio de destroços. Um lugar que você só via miséria. Deve ter sido muito difícil pro profeta visualizar a cidade dele daquele jeito. Visualizar o povo dele naquela situação ali. Deve ter sido difícil. Mas ele ficou calado, ele não disse nada. Ele já sabia qual era o desejo de Deus. Só que ele não revelou para ninguém. Ele ficou quieto, ficou lá, ó, quieto, esperando o momento certo de se pronunciar. Então, meu filho, eu quero dizer para você, para encerrar isso aqui, são 3h54, só tem 1 minuto. Eu quero dizer pra você, viu? Se você tá caído, você se levante. Se você tá com seus muros destruídos, seus muros derrubados, reconstrua debaixo de direção, viu? Se as suas emoções, elas estão em conflito, peça a Deus que ele vai sarar, né, pastor? Ele vai libertar você, ele vai tirar toda a confusão mental, toda a confusão emocional do teu coração. Agora, uma coisa importante, não faça nada. Não tente reerguer os muros caídos sozinho, porque você não vai conseguir. Peça a Deus, Deus me ajuda, me dá direção, me mostra como, coloca a ferramenta na minha mão, me dá estratégia, me diz junto de quem eu tenho que ficar, porque eu vou repetir de novo, você não faz nada sozinho. Às vezes Deus vai ter que botar alguém do teu lado, vai ter que botar alguém, sabe, um rei do teu lado, um profeta do teu lado, uma missionária do teu lado, um pastor do teu lado. Vai ter que botar alguém que você nem conhece do teu lado para interceder pela tua vida, para você conseguir. Você não é onipotente. Faça como Neemias, né? Observe, ouça Deus, ore, jejue, chore, siga o caminho quando Ele mandar, mas não seja afoito em fazer. Descanse 3 dias. Esse descansar aí é você dizendo a Deus, Senhor, eu já estou aqui. Eu cheguei onde o Senhor queria, eu estou vendo a destruição que aos meus olhos não tem jeito. Eu estou vendo a destruição que aos meus olhos eu não vou conseguir. Eu estou vendo a situação que não tem nem material para trabalhar nesse lugar. Apesar da madeira que o Senhor colocou na minha mão, né? Apesar de Asaf ter me dado madeiras. Apesar de eu ter conseguido passar pelos governadores. Eu estou aqui. Mas está difícil. Eu estou olhando isso aqui, eu estou achando que não vai dar certo, não. Esses 3 dias vai servir para você dizer a Deus assim, Deus, eu confio, né? São 3 dias eu estou descansando no Senhor. Eu não vou fazer nada por mim. Pela minha emoção e também não vou voltar. Não vou voltar, não vou desistir do que o Senhor mandou fazer. Não vou desistir de mim, não vou desistir da minha família, não vou desistir do meu ministério. Não vou desistir do irmão, não vou desistir daquela irmã que o Senhor mandou socorrer. Não vou desistir daquela igreja que o Senhor está me mandando ir lá para ver se eu consigo ajudar aquele pastor a reerguer os muros, né? Deus pode mandar você reerguer tantos muros, querido. Não pense só em você. Essa ministração aqui não é só para os teus muros, é dizendo para você que você também é Neemias. Você pode ser Neemias para reerguer muros que você nem conhece, né? Muros que Deus ainda vai te mostrar. Muros que você não tem intimidade, que você nunca viu na vida, e que Deus vai dizer assim, vai lá. Coloca a mão da direção, mostra o caminho, ensina eles. Né? Seja Neemias. Né? E se você está com seus muros caídos, leia o livro de Neemias e tome esse homem como referência. Amém? Hoje eu tô calma. Você viu que coisa linda? Hoje eu tô calma. Quando o Espírito tá dentro aí, coisa incrível, né? Ontem ele veio com domínio próprio. Ai, meu Deus. Me limpou todinho. Hoje eu tô zen. Agora semana que vem a gente não sabe, né? Porque a gente é assim. Um dia a gente tá bem, outro dia. O ouvinte que ligou, que queria ver se podia falar com você. Ó, querido. Como é o nome? Você vai deixar um alô. Podia dar o contato. Tá? Pode dar o contato do Caminho de Sabedoria. Olha, ela deixou o nome, pastor? Ela deixou o nome? Deixou. Meu nome? Cláudia, irmã Cláudia. Cláudia, eu vou te dar o número 99893-1494. Esse número é do programa, mas não é um zap, não é grupo. Repete pra mim. 99893-1494. 99893. Você que tá ligando para aqui, não tá conseguindo falar comigo, esse número aí é o número do WhatsApp do Caminho de Sabedoria. Não é grupo, viu, gente? Você não vai escrever e todo mundo vai ver, não. Você vai falar comigo, viu, gente? Então, por favor, quiser, eu peço perdão a vocês. Às vezes não dá, o tempo é muito curto, aí já acabou. Eu acho que o apóstolo já tá aí do outro lado, já... Ele já me conhece, né, também. Tudo bem. Então, gente, um beijo. Deus abençoe, Sandra. Isso mesmo, meu amor. Adicione lá. Você vai gostar, viu, Sandrinha? Um beijo pra vocês. Até semana que vem, se Deus permitir. Ore por mim. Hoje minha mão tá toda inchada, a zica. Eu acho que nem é zica, acho que é chikungunya, né? Mas tô aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Um abraço. Compartilhe isso aí. Vai lá no canal da missionária. Missionária Ivana Lima. Eu esqueço de avisar. Se inscreve lá, viu? Um abraço. Deus abençoe você.